Peraí. Gravando treinamento acusação, 3 de outubro de 2021. 5, 4, 3, 2, 1, valendo. Primeiramente, boa noite à vossa corte, à equipe de defesa e os demais aqui presentes. Meu nome é Maria Angélica e, juntamente às minhas colegas Magna Cristina e Renata Penegrini, nós formamos a equipe da promotoria. Peço licença à corte para que nos próximos minutos a gente esteja apontando os casos pelos quais, os fatos pelos quais estamos acusando a República de Salácia, mas responsabilizando diretamente o general Caio Grago e Haroldo Rios, pelos crimes de competência que cabem a este tribunal. Bom, o caso ele ocorre nos estados de República de Naira, Federação Filipina e República de Salácia. Esta começando com um conflito armado. Após eles desenvolverem uma indústria armamentista com um arsenal convencional e químico. E, bom, diante disso, nós podemos separar que aí já cabe a um crime que se enquadra ao crime de guerra. E pela convocação das armas biológicas e toxinas de 1972, proíbe o seu desenvolvimento e até mesmo produção e seu estocamento. E, bom, vendo esse caso que eu acabei de citar, em relação ao arsenal, corre o objetivo que eles tinham de transformar a Salácia na Grande Salácia, no seu plano de expansionismo territorial. Isso era Com licença, senhora advogada, pode me explicar primeiro como está dividida a apresentação da equipe de acusação? Obrigado. Claro, posso sim. Obrigada. Bom, eu vou apontar alguns fatos em relação aos crimes de agressão que ocorreram dentro do caso que nós estamos trazendo às senhoras juízes e os senhores juízes. E, posteriormente, a minha colega Magda vai estar falando em relação em relação a por que estamos apontando diretamente ao general Caio Grago e ao senhor Haroldo Reis como responsáveis de todo o caos que foi causado. E, posteriormente, minha colega Renata vai estar se aprofundando em relação aos crimes que foram citados e que ainda serão colocados mais a fundo a vocês. Bom, a propósito, a Grande Salácia, eles tinham a Salácia, ela fazia fronteira, né, a República de Naira e a Federação de Filipina, e eles tinham também como objetivo invadir essas terras, né, como eu disse anteriormente, para acabar escravizando a população que ali era presente, e também roubar as suas riquezas, e isso também os escravizando, levando eles para campos de concentração, realizando experimentos medicinais, e também que faço uma observação que cabe ao crime de agressão, que cabe à competência do julgamento do Tribunal Penal Internacional. Além disso, além de todos esses escândalos, senhores e senhoras juízes, a República de Salácia cometeu diversas atrocidades.
como eu também acabei narrando anteriormente, pois eles acabaram também retirando a população que era presente ali na República Guiné e na Federação Filipina, tirando eles da sua paz cotidiana. Então, eles acabavam torturando essas pessoas, havendo também diversas mortes em massa. E o que acontece? As mulheres também eram utilizadas para que eles pudessem abusá-las sexualmente. E essas atrocidades cabem também ao crime de genocídio, que está nos termos do artigo 6º do Estatuto de Roma, no alínea C e D. E, bom... Doutora, desculpe interrompê-la. A doutora Claro. poderia definir o crime de genocídio perante a corte? Bom, o crime de genocídio, ele cabe a quando... Eu vou ler, eu peço licença à corte, eu vou estar lendo o que cabe ao crime de genocídio e explicando ao que está presente nos artigos. Para os fins desse presente estatuto, entende-se que o crime de genocídio é a qualquer dos atos que mencionados a seguir. Que são lesões graves à integridade física ou mental de membros de um grupo. Então, o que eles fizeram? Agrediram a integridade da população da República de Naira e também, juntamente, a Federação de Filipina. Devido às diversas agressões, a inibição que eles tinham às suas culturas que eles tinham anteriormente. E, bom, prossigo apontando os casos. Posteriormente, eles utilizaram uma justificativa totalmente mentirosa, que foi a partir do momento em que eles criaram como uma de suas táticas a utilização do fake news que eles espalharam, alegando que os soldados da Federação Filipina acabaram matando os poucos salesianos que viviam ali no território da Federação Filipina. E, com isso, eles acabavam dizendo que eles deveriam ter o mesmo destino do que eles tiveram em relação a esse crime. Porém, fazendo a abordação dos fatos, estudando mais a fundo, nós vimos que isso nunca veio a acontecer. Então, além de agir de má fé, eles ainda usaram uma justificativa totalmente mentirosa para querer justificar algo que não é plausível. E, bom, também acredito que os senhores juízes e as senhoras juízas estão se perguntando em relação ao general Caio Graco e o Haroldo Rios. Posteriormente, minhas colegas vão estar falando mais a fundo por que estamos acusando eles. Então, agradeço a atenção e passo a palavra para a minha colega. Boa noite, senhoras juízas, senhor juiz. Meus cumprimentos à equipe de defesa e aos presentes neste tribunal. Eu sou Magda Cristina
e, como bem citado pela minha colega, faço parte da promotoria deste caso. Com a autorização da Corte, estarei apresentando, nos próximos minutos, os motivos pelos quais a acusação está denunciando diretamente o general Caio Graco e o senhor Haroldo Rios, de crimes gravíssimos de competência, crimes de competência deste tribunal, nos termos do artigo 5º do Estatuto de Roma. Após uma longa apuração dos fatos, seguindo o artigo 15.1 do Estatuto de Roma, é inquestionável a presença dos acusados nos crimes contra a humanidade, nos crimes de guerra e na violação das normas e condutas de guerra. Podemos classificar os feitos de ambos, independentemente se atuaram de maneira conjunta ou separadamente, de maneira geral, porém com convicção, como crimes de genocídio, uma vez que todos os atos praticados se enquadram nos termos do artigo 6º, a linha C, do Estatuto de Roma, que dispõe sujeição intencional de grupo a condições de vida com vista de provocar sua destruição física, total ou parcial. De maneira específica, General Caio Graco, ministro da Defesa da República de Salácia, estabeleceu diretrizes de tratamento para militares inimigos que foram prisioneiros de Salácia, principalmente se estes fossem identificados com uma etnia divergente da desejada por Salácia ou uma religião que fosse inconveniente para Salácia. Diante deste, é fato a presença de crimes de guerra, atitudes que vão contra o artigo 8º do Estatuto de Roma, o qual, infelizmente, não consigo citar completamente por conta do meu tempo, mas citarei alguns tópicos que mostram nitidamente a veracidade da acusação que cai sobre o general Caio Graco. Matar ou ferir um combatente que tenha disposto armas ou que, não tendo mais meios para se defender, tenha incondicionalmente se rendido. Atuar ou acusar intencional, o ato de causar intencionalmente grande sofrimento ou ofensas graves à integridade física ou à saúde. Além disso, podemos perceber crimes contra a humanidade, nos termos do artigo 7º.1 do Estatuto de Roma, que dispõe, quando cometido, um quadro de ataque generalizado ou sistemático contra qualquer população civil. E podemos perceber esse crime de maneira muito mais clara quando vamos para a linha H, que diz perseguição de um grupo ou coletividade que possa ser identificado por motivos políticos, raciais, nacionais, éticos, culturais, religiosos ou de gênero. Além do desaparecimento... Doutora, com licença, Perdão. doutora, desculpe interrompê-la, mas a doutora está falou em genocídio. Sim. E depois falou em crime de guerra. Podemos afirmar que está presente no caso a intenção, o dolo específico que é exigido para a caracterização do crime de genocídio, por exemplo? Qual fato que demonstra que o general Caio Graco, comandante Caio Graco, agiu com dolo? Muito obrigado. Primeiramente, agradeço a pergunta do juiz e tratarei mais à frente do meu discurso, porém, para não deixá-lo sem resposta, eu digo que o senhor Caio Graco acaba tendo culpabilidade nos crimes de genocídio, uma vez que ele não toma nenhuma providência para os que seus subordinados acabem não cumprindo com nenhum desses crimes. E nos termos do artigo 28 do Estatuto de Roma, diz que como ele é um superior hierárquico, ele responde também pelos crimes cometidos pelos subordinados. Então, mas isso prova a intenção? Prova a intenção. Uma vez que, se ele sabe do feito que será feito pelos seus subordinados e não faz nada para impedi-lo, isso comprova o dolo sobre o general Caio Graco. Muito obrigado. Eu que agradeço a pergunta do juiz e continuarei sobre ainda um pouco do general Caio Graco e sobre a culpabilidade neste caso. Além do desaparecimento das pessoas que se enquadram na linha I desse mesmo artigo. Então, acredito que, com isso, a Corte há de concordar com o meu discurso, sem qualquer tipo de modéstia, que não há como tirar a culpabilidade do senhor Caio Graco. Com isso em mente, podemos ir para o senhor Haroldo Rios. Ele comandava a burocracia oficial de Salácia, mas jamais estivera num dos campos de prisioneiros. Por mais que não atuando diretamente,
há diversas notas fiscais comprovando a aquisição e materiais utilizados para montagem de forças, instrumentos de tortura e instrumentos para realização de experiências médicas, indo contra esse mesmo artigo 8º que dispõe sobre os crimes de guerra, no seu ponto 2, a linha 2, que fala sobre a tortura e outros tratamentos desumanos, incluindo experiências biológicas. Além das planilhas apresentando o transporte de pessoas para os campos de concentração, isso enquadrando como crime contra a humanidade nos termos do artigo 7º, a linha D, tirando a população civil do seu contexto de vida, da sua paz cotidiana, para esses campos de concentração, para serem exterminados, torturados, escravizados, mulheres sendo estupradas e forçadas a terem os bebês desse estupro, visando reproduzir uma etnia que era desejada pela Grande Salástia. Cortando o meu discurso, eu passarei a palavra para minha colega, para caso ainda haja dúvidas sobre a admissibilidade do Tribunal Penal Internacional sobre este caso, ela possa sanar as dúvidas das senhoras juízas, do senhor juiz, perante o caso. Muito obrigada. Boa noite, reitero meus cumprimentos à Corte e à equipe de defesa. Me chamo Renato Pellegrini e já inicio minha exposição. Como dito pelas minhas colegas, apesar de tamanhas atrocidades, a impunidade permanece presente no caso. Primeiramente, vale pontuar que a República de Naira e a Federação Filipina são membros do Tribunal Penal Internacional e ratificaram o Estatuto de Roma. Portanto, mesmo a República de Salástia não ser Estado aderente, é passível de julgamento no órgão, como afirma o artigo 4º, 2 do Estatuto de Roma. Ademais, o Conselho de Segurança das Nações Unidas foi acionado durante esse período da ocupação, mas sem consenso sobre as medidas a serem adotadas, sendo que tal inércia permitiu que a ocupação continuasse com suas atrocidades narradas agora. Frente a isso, a Organização dos Estados Americanos realizou a Assembleia Geral Extraordinária, porém também sem sucesso. Portanto, a preocupação internacional é totalmente visível, sendo que 2 organizações internacionais realizaram movimentos na tentativa de trazer algum tipo de paz e conciliação. É importante frisar que a República de Salástia é membro da OEA, ou seja, são aderentes à sua carta e também ao Pacto de São José da Costa Rica, em que no seu preâmbulo afirma, reafirmando seu propósito de consolidar neste continente, dentro do quadro das instituições democráticas, um regime liberal de pessoas e de justiça social fundado no respeito dos direitos humanos essenciais. Assim, onde tais descrições estão sendo cumpridas durante a ocupação? Foram cumpridas durante a ocupação? Visivelmente não. No capítulo 1 de tal dispositivo, são estabelecidos os deveres dos Estados aderentes, sendo eles a obrigação de respeitar os direitos e de adotar dispositivos internos para tornar efetivos tais direitos. Onde estavam esses dispositivos quando as vítimas foram torturadas e mortas? E ainda no seu capítulo 5 são estipulados os deveres das pessoas, em que no artigo 32, pontos 1 e 2, diz que toda pessoa tem direitos e deveres para com a família, a comunidade e a humanidade. E quanto aos acusados, Caio Graco, ministro da Defesa, era ele quem dava a ordem, é notório o seu descumprimento. E a Haroldo Rios, é possível dizer que ambos cumpriram seus deveres com a humanidade? Claramente não. O último ainda autorizou diversas atrocidades que foram abordadas pela minha colega agora há pouco. Com isso, é notória a admissibilidade do caso perante o Tribunal Penal Internacional, mesmo que a República de Salástia esteja com uma nova organização administrativa democrática. Até porque isso não incapacita o Estado de fazer comparecer o acusado, de reunir os meios de prova e depoimentos necessários, como estipula o artigo 17.3. E uma vez que estão conduzindo investigações internas, porém, estão morosas, sem resultados, blindando seus líderes perante o tribunal. Portanto, estes acusados ainda encaixam-se na determinação estipulada no artigo 17.2, letras A, B e C, que regem sobre a determinação da vontade de agir em determinado caso. Doutora, assim como... desculpe interrompê-la, Claro. mas uma pergunta aqui, uma dúvida que surgiu aqui para a Corte. Está demonstrado pelas suas palavras que há uma investigação, então, em curso lá no país de origem, em Salástia. Sim. Se a Corte aceitar a jurisdição desse caso, nós não estaremos incidindo no nebis in idem, violando o princípio do nebis in idem? Agradeço pela pergunta, juiz.
Neste caso, a questão é, no artigo 17 do Estatuto de Roma, é estabelecido no ponto 2, a fim de determinar se há ou não vontade, assim como diz o próprio artigo, com o Estado ter sido proferida a decisão, portanto, ter tido ou não uma decisão durante esse Estado, tendo em consideração as garantias de um processo equitativo, a linha A da letra A diz: o processo ter sido instaurado ou pendente, ou a decisão ter sido proferida no Estado com o propósito de subtrair a pessoa em causa sua responsabilidade. Que Doutora, é o só para caso avisar aqui. que o tempo da equipe acabou, mas eu vou conceder mais 1 minuto para concluir e fazer o pedido. Tá bom, muito obrigada. Só para terminar a sua pergunta, no ponto C, diz que o processo pode não ter sido conduzido de maneira independente ou imparcial, ou ainda ter havido demora injustificada. Tudo isso classifica e justifica o motivo do qual a jurisdição pode, sim, ter essa disponibilidade de julgar o caso por conta dessa morosidade já explicada. Agradeço a pergunta. Se houver mais alguma coisa, eu gostaria de continuar com minha exposição. Bom, continuando, então, apenas para concluir, durante toda a ocupação, diversas atrocidades aconteceram, como já foram classificadas de acordo com o seu crime, e uma questão muito importante de ser dita é a gravidade. O artigo 5º diz que apenas o Tribunal Penal Internacional irá expor e irá julgar casos em que os crimes são de alta gravidade. Os crimes expostos pela minha colega Magda se encaixam nesse artigo 5º do Estatuto de Roma. Além disso, é importante frisar que a preparação, a fabricação e o armazenamento e uso de armas químicas são proibidos pelo artigo 1º da Convenção de Armas Químicas. Portanto, todos esses atos eles foram assinados, autorizados pelos acusados, que tinham ciência da sua gravidade, dos efeitos de suas ordens. Como não puni-los em um mundo que é movido pelos direitos humanos e direitos fundamentais? Esse é o último recurso para trazer justiça para a família daqueles que perderam alguém durante essa ocupação. Diante de todo exposto, a acusação pede pelo reconhecimento de jurisdição para o julgamento do Tribunal Penal Internacional. Agradeço à Corte e à equipe de defesa e encerro minha exposição. O julgamento de quem, doutora Renata? De Gaio Graco, que é o general dos e oral Rios. Dos réus. Dos acusados. Réus. Dos acusados, dos Gaio Graco e Araldo Rios. Exato. Perfeito. Só um minutinho. Bom, agora eu vou fazer os comentários. Ok. Espera só um pouquinho, gente, que eu estou mandando os comentários, porque eu estou com a outra tela lá no escritório e eu estou sem ela aqui. Eu vou só mandar meus comentários para o meu Zap para poder enxergar vocês a hora que eu falar. Ok. Maravilha. Cadê? Então, vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem, né? Tá. Maria Angélica melhorou bastante, assim, em relação a ontem, mas ainda está com alguns probleminhas. A minha sugestão é a seguinte: se você continuar com sentindo que ainda tem pouco tempo para melhorar, a minha sugestão é que a Magda comece. E depois a Renata, e você fala por último. Por quê? Porque você vai se sentir mais tranquila depois que elas já falaram. É mais difícil para quem começa. Então, vocês podem só trocar. Você pode falar a mesma coisa que você ia falar, retirando apenas a apresentação da equipe. Deixa que a Magda apresenta, ou a Renata, não sei. E você fala depois. Eu acho que isso vai facilitar para você, já que é um trabalho. A menos que você, não, eu vou conseguir, eu quero. Isso é uma decisão pessoal, tá? Não o que eu acho. Não é nada individual. É uma questão estratégica da equipe. Se a acusação... a acusação tem que começar forte, tem que começar martelando mesmo. Aliás, a Magda falou com bastante contundência. Pode não ser tanto também, Magda. Pode ser um pouco mais
um pouco mais natural, tá? Você estava... Por que o réu... Eu já estava aqui assim, ó, né? Então, tá ótimo, é melhor manter assim do que o outro jeito, mas se der para você... Calma, baixa um pouquinho, mas é bom que você tenha se empolgado, eu acho ótimo. Mas, professor, não deu para intimidar os juízes, assim, a Magda? Não, é que a gente é uma técnica de oratória. Você não convence tanto na gritaria, não que haver gritaria, mas você convence mais quando você fala firme, claro, que nem ela falou, mas também dosando um pouco, sabe? É mais a segurança do que a imposição. Eu acho que é isso, né? Então, eu acho que dá para voltar um pouquinho e a Maria Angélica avançar um pouquinho. Então, eu trocaria, se vocês concordarem, claro, mas vocês é que decidem. Porque aí a Maria Angélica já vai se sentir mais à vontade para falar em último, né? Ou no meio, para a Renata fechar e fazer o pedido, porque quem falar por último também vai ter que fazer o pedido, tá? Eu não lembro, Maria Angélica, me confirma, eu não lembro se você cumprimentou a corte. Eu não lembro de ter ouvido isso, mas se cumprimentou, me corrige. Beleza, então tá bom. Outro ponto, não pode rir. De jeito nenhum pode rir. Porque olha só, vocês têm que pensar o seguinte, é uma simulação. A Silvia Steiner, a Kenarik, o Alexis, a Natália e a Mônica estarão lá, elas podiam estar em casa curtindo a família, entendeu? É um negócio muito sério, assim. Então, assim, errou, mantenha a classe que vocês têm de sobra, mantenha a classe. Desculpe, eu vou dar a sequência no meu pensamento. E toca o barco. Joga uma fórmula dessa, é aquele coringa que você guarda, né? Desculpe, ou nem peço desculpa. Vou dar a sequência. E continua. Tá? Terceiro, você está com um vício de linguagem, Maria Angélica, que não pode acontecer. Olha só, você disse assim, minha colega vai estar falando. Aí você disse depois, eu vou estar lendo como a norma define genocídio. Você falou uma terceira vez, eu não anotei, eu acho. É errado esse tipo de colocação, gramaticalmente. Vou estar falando... É que nem aquela menina atendente do telefone, né? Você liga para o help desk. Eu vou estar encaminhando a sua reclamação. Gente, isso bate no ouvido da turma, dói. Você tem que corrigir isso na sua... Então, é só colocar o verbo no futuro. Em vez de eu vou estar falando, eu falarei. Eu falarei. Minha colega vai estar falando. Minha colega falará. Minha colega discorrerá sobre esse ponto. Minha colega abordará esta questão. Não vai estar abordando ou vai estar falando. Pega mal, viu, Maria Angélica? Corta isso da tua vida para você não ter problema lá no futuro. E como é vício de linguagem, ele vem naturalmente, ainda mais se você está nervosa. Então, mas eu tenho certeza que você vai cortar isso lá. Espera aí, deixa eu ver o que mais eu anotei aqui. Alguém falou Caio Grago, é Caio Graco. É o nome romano famoso, da história romana. Caio Graco, tá bom? Que, aliás, dá nome a vários brasileiros, Caio Graco. É o seguinte, o que eu estou sentindo? Senti da Maria Angélica, senti um pouco da Renata. Tá muita contação de história, quer dizer, para quem é juiz, vocês têm que imaginar o seguinte, como é que eu facilito a compreensão da minha argumentação para o juiz? Então, o que eu sinto é que está indo muito assim, a Maria Angélica, que se perdeu um pouco, está indo muito... Não, porque Salastia fez isso, e teve aquilo, e tal, aí volta e vai. Tenta resumir um pouco mais.
Salástia invadiu, criou campos de concentração. O comandante Caio Graco, ora acusado, assinou ordens para que os seus guardas, suas forças armadas de segurança fossem rígidas com algumas etnias. Isso está escrito no documento apreendido, não é? Bom, encontraram materiais de notas fiscais de materiais de tortura, arma química, ponto. Portanto, está caracterizado a intenção para o crime de genocídio. Quando eu perguntei para você, Magda, se havia... Foi para você, né, que eu perguntei da intenção? Quando eu perguntei, eu queria ouvir de você o seguinte. Sim, senhor juiz, a intenção está cabalmente comprovada pelo documento assinado pelo comandante, que demonstra que ele sabia que ia acontecer isso, isso, isso. A omissão não necessariamente significa intenção de praticar genocídio. Olha só, imagine que eu sou um comandante, tenho 350 homens sob o meu comando, e aí eu me omito em controlar as ações desses homens quando eles estão tomando conta de prisioneiros. E aí eles foram lá, separaram os judeus, os cristãos, os muçulmanos e mataram. É genocídio, porque eles separaram uma religião. A minha omissão prova que eu tinha essa intenção? Não. Eu posso ter sido omisso em controlar os meus homens, que é um dever meu. Mas isso não é genocídio. A minha omissão seria dolosa se eu dissesse assim, olha, vou ficar na minha, vou fingir que eu não estou vendo nada, e vocês peguem lá tal etnia ou tal religião. E isso aparece gravado no celular, numa ordem escrita, entendeu? Quer dizer, ou eu recebi um comando escrito do meu superior, faça vistas grossas sobre os judeus do campo de concentração. Finja que não vê. Aí eu estou recebendo uma ordem que demonstra uma intenção de destruir um grupo religioso. Mas só a omissão não prova dolo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não sei se você... Estou entendendo. É porque eu peguei esse artigo porque foi o primeiro que tinha na manga, assim, até eu pensar em outro, eu ia ficar nervosa e ia me enrolar. Aí eu peguei tudo bem. ele. Mas lembra que a gente falou desse documento antes. Esse documento que ele assinou é a prova do genocídio, que você pode usar, né? Porque eu, se sou da defesa, eu vou dizer, elas não apresentaram nenhum argumento que prove o dolo do genocídio. Nada. Omissão não significa genocídio, entendeu? Então, aí vocês têm que imaginar, ficar mais naturais. Vocês estão contando uma história para convencer os juízes e as juízas. Fiquem mais naturais, não precisa ficar tenso, né? Vocês imaginem que eles não conhecem, eles não têm ainda uma opinião formada, né? Quando eu perguntei defina o crime de genocídio, não veio a definição. Eu não sei para quem que eu perguntei, eu não me lembro agora, mas não veio. Foi para você, Maria Angélica? Genocídio, você tem que falar assim, nos termos do artigo 6º do Estatuto de Roma você pode ter o Estatuto na tua frente, aí você lê. Mas você tem que saber que está no artigo 6º, entendeu? É a destruição intencional de um grupo humano por razões nacionais, religiosas, étnicas ou raciais. Ponto. Isso é genocídio. Então, não veio. Então, fica atento a isso. Que mais? Eu achei muito bom que a Magda deu uma engasgada e falou perdão e tocou o barco. É isso aí que tem que fazer. Genocídio perdão. Genocídio é isso que tem que fazer, né? Um ponto que continua mantido desde ontem. Vocês falam muito dos fatos e pouco dos réus. Vocês falam mais dos estados.
E vocês não falam dos réus, vocês nem dizem o nome dos réus. Mal falam. Vocês não podem esquecer que é uma corte criminal, né? O Haroldo Rios fez isso. O comandante Caio Graco fez aquilo. E isso é genocídio. Aquilo é crime de guerra. Então, quando vocês disseram que teve crime de guerra, porque, aliás, foi a Magda, né? Até falou, violação dos costumes e leis de guerra, eu acho que você falou. Você não falou do comandante, do acusado. Você falou do Estado de Salastia. Não é o Estado que vai pagar por crimes de guerra. Eu digo, será penado, né? Porque o direito penal não julga Estados, ele julga indivíduos. Então, vocês têm que falar mais dos indivíduos, eu acho. Eu também tinha colocado para falar deles, só que aí, como eu tive que cortar, cortou tudo o que eu tinha tipificado. Vocês têm que diminuir, trabalhar o tempo agora, porque tá tudo bem, eu dou 1 minuto, dou 2 minutos, vou dar para outra equipe também, né? Mas o ideal é vocês trabalharem, até para efeito de adquirir mais habilidade nisso, né? Poder de síntese. E aí, para fechar, quando a Renata, eu dei mais 1 minuto, eu disse assim, doutora Renata, ok, concedido mais 1 minuto, eu disse para continuar e apresentar o pedido. Quando você usou esse 1 minuto, você ainda não tinha apresentado o pedido. E aí você olhou para mim e disse assim, para fazer o pedido, né? Se é uma corte, vou dizer assim para você, doutora, nós já autorizamos isso. Então, se já autorizou o pedido, eu disse assim, não sei se eu me fui claro, eu te dei mais 1 minuto, eu te interrompi, né? Eu fiz de propósito. Olha, acabou o seu tempo. Eu vou dar mais 1 minuto para você continuar e apresentar o pedido. Você usou 1 minuto, terminou o teu argumento, beleza, mas você não apresentou o pedido e perguntou para mim se podia apresentar o pedido. É que eu não falei nada, mas você fez uma... Eu fiquei quieto. E aí você... Não entendi, professor, estou meio confusa. Porque eu escrevi no finalzinho que a acusação pede pelo blá, blá, blá. Não, mas você teve um gap. Até você apresentar o pedido, você teve um gap. E você tem que falar assim, concluído o raciocínio, a acusação requer esta corte o reconhecimento da jurisdição para realizar o julgamento dos réus ou dos acusados, ponto. Já vai direto, não precisa... Você deu uma engasgadinha, entendeu? Eu estava terminando o argumento, certo? Seria falar antes do pedido? Eu dei 1 minuto. Resume o argumento e apresenta o pedido. Porque se você não apresentar o pedido, você absolve os acusados. É uma formalidade mega importante, entendeu? Tá. Porque eu, se sou da defesa, eu queria inicialmente alertar a corte que a acusação não apresentou pedido, só alertando a corte. Eu já jogo essa dúvida, né, na cabeça dos julgadores e das julgadoras. Mas eu acho que melhorou muito. Deixa eu parar a sua gravação. Eu vou mandar essa gravação para vocês.